Bom, se você está assistindo esse vídeo aqui no dia da publicação, isso quer dizer que hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2026, e hoje é meu aniversário, eu estou completando 28 anos de idade, e para comemorar isso, juntamente com esse canal maravilhoso, eu gostaria de mostrar para vocês os meus top 28 livros, ou seja, um livro para cada ano de vida. Aqui do meu lado tem uma pilha gigantesca, onde cada um dos livros aqui representa uma parte muito importante da minha vida, então eu gostaria de mostrar para vocês exatamente quais são esses top 28 livros. Então antes da gente ir pro vídeo, só gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo caso você goste e também me seguir nas outras redes sociais, que lá eu sempre posto coisas relacionadas à literatura também, beleza? Bom, então sem mais delongas, bora pro vídeo. No 28º lugar a gente tem Perseguindo o Bicho-Papão, de Richard X. Martin. Esse daqui é um livro de suspense, tá? É um livro de suspense que lembra bastante os livros de Stephen King, vocês vão ver que tem bastante Stephen King nessa lista aqui. E esse livro aqui, ele basicamente conta a história de um escritor que tá voltando pra sua cidade natal, porque ele está prestes a se casar. E pra organizar as coisas, ele volta pra casa dos pais, ele tá arrumando a vida dele pra ir, de fato, morar com a sua noiva, né? Que logo será sua esposa. Só que, mano, as paradas aqui nessa cidade, elas simplesmente, tipo assim, elas saem do trilho de maneira muito rápida, porque começam a acontecer várias casualidades ali dentro daquela cidade que começam a deixar todos os moradores morrendo de medo, né? E aí existe um questionamento, né, de que pode haver um serial killer à solta na cidade, é uma cidade pequena e tudo mais. Tem todo aquele clima de história americana, de subúrbio e etc. E é um livro muito, muito interessante. Esse livro aqui foi numa época, eu peguei ele numa época que eu não tava muito afim de ler, e aí eu tava em busca de algum suspense e eu não acompanhava nenhuma rede social de criador e tudo mais, e eu simplesmente peguei e falei assim, cara, deixa eu ver aqui qual que é desse livro, porque tem um comentário do Stephen King atrás. Então eu virei e falei assim, por que não, né? Se Stephen King falou que é bom, quem sou eu pra falar que não? Então fui lá, peguei esse livro aqui e de fato é um livro muito bom. Em 27º lugar estamos aqui com o Holly. Começamos a maratona de Stephen King. Vocês vão ver que tem muito Stephen King nessa lista, porque é meu autor favorito, é quem eu li mais. Boa parte desse top 28 aqui são livros dele, mas existem muitos outros autores aqui também, tá? Holly, aqui a gente acompanha essa personagem, né, que dá nome ao livro. Ela é uma personagem já conhecida do universo do King. Esse daqui é um livro dedicado a ela, mas ela já apareceu numa trilogia do Mr. Mercedes. Também já apareceu no livro Outsider também. Esse livro aqui, eu só tinha lido Outsider e eu peguei pra ler esse livro aqui. Eu não conhecia a personagem da Holly. E pra mim ele funciona muito bem como volume único. É uma história intrigante, é uma história de investigação. Não envolve nada ligado a sobrenatural aqui, no caso. Mas é uma história muito legal. O personagem da Holly é excelente. Eu me apaixonei pela maneira que ela é escrita, pela maneira que ela é desenvolvida aqui, né? Eu não conheço ela dos outros livros. Esse livro aqui foi uma jornada muito boa, uma jornada de investigação que você já sabe o que acontece desde o começo, mas você vai acompanhando a Holly tentando desvendar esses mistérios e o que acontece aqui. Então assim, é um livro muito bom, um livro muito reconfortante. Cara, é maravilhoso, eu adoro esse livro. E em 25º lugar, estamos aqui com ele, Meus Dias na Livraria Murasaki, tá? É um livro confortável, aqui é um comfy book, vamos falar assim, né? É um cozy book que a galera costuma chamar. Esse livro aqui é um livro muito interessante, é um livro onde a gente acompanha uma personagem que a vida dela simplesmente tá desmoronando. Ela tem uma vida em Tóquio e aí a vida dela começa a desmoronar com relacionamento, com trabalho, e aí ela dá uma pausa na vida dela e vai morar na livraria do tio dela. Só que existe um ponto, ela não gosta de livros, entendeu? E aí ao decorrer da história a gente vai acompanhando essa personagem que vai se conhecendo melhor também através dos livros, vai conhecendo outras pessoas que vão colocando sentido novamente na sua vida, né? Uma vida que tava simplesmente caindo aos pedaços e ela consegue ir reconstruindo isso aos poucos, tá? É uma duologia, esse daqui é o primeiro livro. Eu, particularmente falando, gosto mais do primeiro livro do que o segundo. Então eu escolhi Os Dias na Livraria Murasaki, né? A sequência é Minhas Noites na Livraria Murasaki. E esse livro aqui é um livro, é aquele tipo de livro onde você vai pegar e vai ler tranquilo, sem pressa. Você vai curtir esse mundo onde esse livro se passa. Todo o livro basicamente se passa numa rua que só tem livrarias lá no Japão. Então você vai acompanhando todo esse ambiente envolto em livrarias, em café, em histórias, em personagens que são muito interessantes e tudo mais. Então esse livro aqui é muito legal, eu gosto muito dele. Agora, um livro que me traz de volta pra infância, que é A Senhora das Velas, do Valcir Carrasco, porque esse livro aqui, eu não leio ele há pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Eu colocaria até 15 ou até mais. Mas assim, eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro exatamente do dia que eu li esse livro. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu precisava ler esse livro aqui pra fazer uma prova na escola, né? Esse daqui era o livro indicado pela escola pra gente poder fazer essa prova. Eu não li esse livro, eu enrolei muito, não tinha o hábito de ler quando eu era mais novo, né? Então eu enrolei muito pra ler esse livro, enrolei muito. Porém,
eu cheguei no último dia antes da prova e eu sentei e falei assim, ok, vou passar o dia inteiro lendo esse livro aqui. Foi uma experiência muito boa, eu lembro desse livro ser muito triste, eu preciso reler ele, mas eu guardo ele no coração por causa dessa história, por causa que eu tive que ler ele todo num dia só, e eu lembro do final ser muito triste, mas assim, eu lembro desse sentimento e eu guardo ele muito quentinho aqui no meu coração, entendeu? Então esse livro aqui tem um lugar nesse top 28. Depois, um livro mais recente que é Como Arruinar o Casamento, da Alice Spedd. Esse livro aqui, ele é um livro que existem ressalvas, sabe? Tem pessoas que gostam muito dele, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que falam que o diálogo desse livro aqui é péssimo. Eu, particularmente falando, achei os diálogos interessantes. Existem alguns momentos que sim, ele é mais fraco, e existem outros momentos que eles são mais interessantes. Aqui a gente acompanha uma personagem da Phoebe, né? Onde ela vai simplesmente ir pra um hotel porque ela quer se desviver, né? A partir do momento que ela chega lá, ela vê que o hotel inteiro tá tomado por um casamento de uma mulher que é completamente soberba e tudo mais. E ela fala assim, mano, eu não quero ter nada a ver com esse casamento, eu só vou subir no meu quarto de hotel e vou me desviver, entendeu? Só que ela começa a conversar com a noiva, porque a noiva pensa que ela é uma convidada, né? É um casamento tão grande que a noiva nem sabe quem foi convidado. Então ela simplesmente começa a conversar com a noiva e aí ela fala, não, eu vim aqui pra me desviver, né? E tudo mais. E aí a noiva fala, você tá maluco? Você vai estragar meu casamento, não sei lá o quê. Isso vai tirar completamente o foco do meu dia, da minha semana e tudo mais. As duas começam a criar uma amizade meio controversa, mas as coisas aqui os temas aqui passam por vários pontos, sabe? Passam por ponto de depressão, passam por pontos de questionamento, de como foi a sua vida, do que você se limitou por causa de um relacionamento e tudo mais. Então, assim, é um livro muito interessante, é um livro que é divertido a maior parte do tempo, você vai dar risada, você vai se relacionar com os personagens, são personagens interessantíssimos, e várias vezes aqui eu me peguei dando risada, eu me peguei querendo chorar, eu me peguei muito interessado. Então é um livro que tem uma gama de coisas pra te oferecer, entendeu? Por isso que eu gosto muito de Como Arruinar o Casamento. Na próxima colocação nós temos aqui Stephen King com o Joyland. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros do King que eu li, se eu não me engano foi o terceiro ou foi o quarto livro que eu li dele. Esse livro aqui a gente acompanha um personagem que ele tá assim, ele tá querendo um emprego de verão, porque o relacionamento dele tá caindo aos pedaços também. Ele vai pro trabalhar num parque de diversões, ele consegue trabalhar nesse parque de diversões, e aí acontece um assassinato muito misterioso dentro de uma das atrações. E aí esse personagem começa a conviver nesse parque, conhecer os personagens e entender o que tá acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo em relação a esse assassinato, tá? É um livro curto, é um livro interessante, eu gosto muito desse tema de parque de diversões, é uma parada que me atrai demais. Quando eu peguei esse livro aqui pra ler, eu gostei bastante, eu já li ele 2 vezes e sem dúvida nenhuma é um dos meus livros mais próximos, assim, que eu coloco do meu coração do Stephen King, entendeu? Esse livro aqui é muito legal, muito interessante mesmo. Depois a gente tem um livro aqui que eu não terminei, mas como assim você não terminou? Porque a gente tá falando de Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Esse livro aqui é um livro de poemas, tá? Charles Baudelaire é um poeta francês. Ele basicamente escreve, mano, 600 e poucas páginas de pura poesia, entendeu? E assim, eu não terminei de ler esse livro, mas eu li todos os poemas que eu li. Geralmente eu não leio em ordem, né? Eu abro uma página, leio o poema, interpreto ele. E esse livro aqui, ele é um livro extremamente interessante, por quê? Porque Charles Baudelaire é um cara era um cara, no caso, né? Ele já faleceu faz um tempo, mas ele era um poeta extremamente melancólico e triste, mas que ele enxergava algumas coisas belas na vida. E aí por isso Flores do Mal, porque flores é uma coisa boa, mal, né, é uma coisa ruim, né? Então ele traça uma linha muito tênue entre essa questão de você enxergar uma beleza e de você ver as coisas ruins da vida de uma maneira melancólica, né? Ele trata que a melancolia é quase como uma maldição, de tudo você tá fadado a enxergar coisas ruins e coisas tristes por onde você passa em momentos da sua vida e tudo mais. E que ele trata de muitas coisas, ele trata de relacionamento, ele trata de trabalho, ele trata de coisas da vida. Então, assim, é um livro extremamente interessante, é uma versão bilíngue da Penguin. Se você tem interesse em aprender francês também é uma coisa muito interessante, porque uma página é em francês, a outra é em português, então é uma coisa bem interessante. Todos os poemas aqui que eu peguei pra analisar, pra dissecar eles, foram poemas extremamente impactantes e muito bons, entendeu? Então, por mais que eu não tenha terminado de ler esse livro aqui, ele entra nesse top 28 porque ele já conseguiu surtir um impacto muito grande na minha pessoa. O próximo livro aqui, também Stephen King, foi o último livro que eu li dele, foi um dos primeiros, na verdade, livros que eu comprei do Stephen King, mas eu só fui ler ele recentemente, e é O Iluminado. Pra mim, eu estava com uma expectativa muito alta nesse livro, ele acabou me decepcionando, mas isso não tira o fato dele ser um excelente livro, dele ser um livro muito bom, e ele entra nesse top 28 aqui, porque eu tenho uma relação muito legal com o Stephen King, e eu acredito que esse livro aqui, contando toda a história do Jack Torrance, do hotel Overlook onde ele se passa, da questão do Iluminado,
detalhado, né, de como esse poder, essa coisa funciona. É tudo muito bem desenvolvido, a ambientação aqui é excelente. Algumas coisas me tiram aqui dessa história, mas a maior parte dela me traz muito próximo pra essa literatura tão clássica do Stephen King. Bom, se você reparou que tem algumas coisas diferentes aqui no cenário, na gravação, é porque eu tive problemas técnicos e tive que parar de gravar e voltar a gravar de novo. Mas vamos continuar aqui. Na próxima colocação nós temos Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui conta a história de um garoto que mora no interior da Rússia. Do nada, assim, numa das casas ali do mesmo terreno onde ele mora, chega uma princesa e começa a morar ali do lado dele. Ele começa a se apaixonar perdidamente por essa mulher. E aí a vida vai mostrando pra ele de que a vida não é um morango e de que nem sempre a nossa vida amorosa vai ser bem sucedida e muito pelo contrário, ela pode ser desgraçada, entendeu? Assim, é uma leitura muito rápida, é uma leitura muito simples, mas que toca em pontos importantes e desenvolve essa trama aqui de uma forma bem diferente do que a gente tá acostumado. Então esse livro aqui é um livro tranquilo de ler. Se você tá interessado em começar a literatura russa, esse livro aqui, O Primeiro Amor, do Turgenev, ele é um livro bem interessante. Depois nós temos aqui um livro que eu gosto muito do tema que envolve ele. Ele é Entrevista com o Vampiro, da nossa querida Anne Rice. Esse livro aqui, ele mora no meu coração não só pela leitura, mas pela criação de conteúdo também. Eu sempre gosto de falar muito do tema de vampiros, eu sempre gosto muito de falar da Anne Rice em si, e sempre que eu falo, os resultados são interessantes, entendeu? Então assim, eu gosto muito desse tema de vampiros e foi um dos primeiros, na verdade, livros de vampiros que eu li. Essa daqui é uma versão um pouco mais antiga, né? Eu acabei adquirindo ela num sebo. E ela é muito, muito, muito interessante. Assim, é um livro que ele pega tudo que a gente conhece sobre vampiros e ele subverte de uma maneira muito linda, né? A escrita da Anne Rice é uma escrita que em alguns momentos ela se mostra um pouco mais carregada do que talvez deveria, mas ela pega esses personagens de vampiros e ela transforma ele em outras coisas, e são coisas, assim, maravilhosas. É uma história muito interessante, é uma história muito sobre a vida, sobre amor, sobre se autodescobrir, e essa leitura é muito interessante. Como eu disse, não é um livro tão fácil de ler, é uma leitura difícil, mas é uma leitura muito, muito, muito interessante. Eu gosto muito de Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. O próximo é uma leitura recente minha, tá? Que é O Código da Vinci, do nosso querido Dan Brown. Esse livro aqui, ele é um livro de mistério, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no filme, pelo menos, do Código da Vinci, com Tom Hanks. E esse livro aqui é tudo sobre mistério, tudo sobre enigmas, sobre a história do mundo, sobre sociedades secretas e tudo mais. Então, aqui a gente acompanha o Robert Langdon, né? Que é um professor especialista em simbologia. E assim, tudo que envolve essa história aqui, né? Ela começa na França, dentro do Louvre, e depois ela vai se desenvolvendo em outras partes ali da França, em outras partes da Europa também, que acaba sendo muito interessante. É uma trama que é aquele tipo de suspense que vai te deixar grudado e vai te deixar curioso para saber o que esse livro aqui vai te trazer como resposta. Então, muitas das coisas que eu gosto, que eu tenho interesse em estudar, em aprender, em entender, tudo junto, muito assim, com uma trama muito interessante, personagens que são interessantes também. E essa história que carrega dentro desse livro aqui me chamou muita atenção e eu gostei bastante da leitura. Foi uma leitura super fluida. Eu li esse livro aqui em 2 dias e pouquinho, então assim, foi um livro que eu gostei bastante. O próximo também é uma leitura recente, uma leitura que entrou recentemente na minha lista e que logo que ela entrou na minha lista eu preferi ler ela, que é Intermezzo, da nossa querida Sally Rooney. Vocês podem ver que o livro aqui ele tá todo marcado. É um livro bem interessante, é um livro muito legal, que a gente acompanha 2 irmãos, né, que estão tentando lidar com o luto do seu pai e a vida deles, como vai seguir dali pra frente, né? Esses 2 irmãos são completamente opostos, fala muito sobre o luto, sobre a vida, sobre a felicidade, o que é uma felicidade na vida, qual era a relação que eles tinham com o pai deles e qual é a relação que eles têm entre eles, por eles serem muito diferentes, né? É uma questão que é muito abordada nesse livro aqui. E esses 2 personagens que carregam essa trama, né, montam 2 núcleos separados e eles são extremamente interessantes, muito desgraçados, mas eles movimentam essa trama de uma maneira muito interessante, tá? É um livro, como eu disse, aborda muitas coisas em relação à vida, né? A Sally Rooney sempre traz temas muito interessantes pra debater nos seus livros, que principalmente o pessoal da minha geração acha muito interessante e muito válido você trazer essas discussões com o mercado de trabalho, como vida profissional, como gente que tá se aproximando ali dos 30, ou ou o pessoal que já tem 35, por exemplo, o pessoal que tá próximo dos 20 e poucos e tudo mais. São temas que são interessantes, são temas que a gente sempre tá pensando, como a vida vai se desenrolar profissionalmente, como a vida amorosa vai se desenrolar também. Então essas coisas tão presentes no nosso dia a dia, são muito discutidas nesse livro aqui, e por isso ele acabou me pegando bastante. Eu acho que é uma leitura muito interessante que eu recomendaria também. Se você já leu outros livros da Sally Rooney, eu recomendo que você leia Intermezzo. Mas caso você também não tenha lido, esse aqui foi meu primeiro livro,
Depois eu fui pra Pessoas Normais, que é o livro mais conhecido dela, mas não me pegou tanto. Porém, Intermezzo é um livro bem interessante que eu gostei bastante. Depois nós temos aqui talvez o que tenha sido a introdução ao suspense pra mim. A um suspense que vai te deixar subindo pelas paredes, que você vai querer saber o que vai acontecer de qualquer jeito. E sem dúvida nenhuma, continua sendo até hoje um dos melhores suspenses que eu já li na minha vida, que é Caixa de Pássaros. Esse livro aqui é muito interessante, tá? Ele ficou mais conhecido depois por conta do filme com a Sandra Bullock, né, da Netflix, que é um filme interessante, porém o livro, meu amigo, o livro é um suspense inacreditável, porque eu acredito que a maior virtude desse livro aqui é ele ser um livro, entendeu? Porque aqui, como, se você não conhece o que é o universo desse livro aqui, basicamente o mundo ele foi virado de cabeça pra baixo, porque existem criaturas que andam agora, né, sobre a Terra, que você não pode enxergar elas. Se você enxerga elas, se você vê elas, você simplesmente perde a cabeça e você tira a sua própria vida de alguma maneira muito bizarra, tá? Por que isso funciona muito melhor num livro do que num filme? Porque o filme é visual, entendeu? O filme ele vai ser puramente visual, ele tem que tentar esconder esses monstros de alguma forma. Porém, ele funciona muito bem no livro, porque você não vai enxergar eles. Você vai escutar pelas palavras, basicamente. Eu espero que tenha dado pra entender o que eu tô querendo dizer aqui. Então o suspense ele é muito maior no livro. É um livro que eu devorei. Numa época que eu não tinha muito costume de leitura, eu comprei esse livro aqui por pura curiosidade, e esse livro, ele simplesmente dominou minha cabeça pelo tempo que eu li, entendeu? E é um livro que eu devorei, é um livro muito interessante, uma história muito que, assim, se pega muito se perguntando o que são essas criaturas, o que aconteceu, pelo amor de Deus, me conta logo, e você corre por essas páginas, tá? Então, assim, é um livro muito legal, muito interessante mesmo. O próximo livro é um livro que eu já li, já tinha lido ele uma vez, mas não tinha me pegado, não tinha me interessado, porém, depois que eu li Entrevista com o Vampiro, eu me entrei no hiperfoco de vampiros em si. E aí, um livro que me pegou bastante foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse livro aqui conta a história do Robert Neville. Só que é o seguinte, quando você fala de Eu Sou a Lenda, você pensa no filme do Will Smith, correto? Só que assim, não tem nada a ver com o filme do Will Smith. Algumas coisas se assemelham, mas a maior parte desse livro aqui não tem nada a ver com o filme do Will Smith, no caso. Porque aqui a gente acompanha esse personagem, a solidão desse personagem, tá? A gente conhece um pouco do passado dele, mas é muito pouco. Mas é só um pouco pra você fazer se interessar por ele, pra você entender um pouco da história dele. Você não vai ver família entrando em helicóptero, você não vai ver as coisas que acontecem no filme, tá? É uma coisa muito mais particular, muito mais íntima, é uma coisa muito menor, né? No filme eles tentam virar uma parada extremamente grandiosa, helicóptero e a cidade acabando, caindo aos pedaços e tudo mais. Aqui é muito menor, e eu acho que essa contenção da história faz muito bem ao livro e à história em si, tá? Então é um livro muito sobre os desafios da solidão, os desafios desse fim de mundo, os desafios da mente desse homem, como ela vai escolher destruir ele, mano, por meio da bebida, por meio do fumo, por meio dos próprios pensamentos do Robert Neville. Então assim, esse livro aqui, ele vai muito mais além do que o livro mostra pra gente, tá? Ele explora muito melhor também o que são os vampiros, o que são essas criaturas que agora andam pela terra, enfim, enche o saco desse cara, entendeu? E tenta acabar com a vida dele de qualquer jeito possível, de qualquer forma possível. E tem questionamentos muito interessantes nesse livro aqui, tá? Então se você viu o filme, não achou interessante e tudo mais, mas você gosta do tema de vampiros e tudo mais, eu recomendo muito que você leia esse livro aqui, tá? É muito importante que você leia esse livro aqui, é muito bom, eu gosto bastante desse livro. O próximo mora no meu coração, porque é outro livro do Stephen King, é um livro que quando eu li eu gostei bastante, eu preciso reler ele, tá? Mas ele é uma das inspirações do meu livro, né, que eu estou escrevendo. Temas de vampiro também, tá? Então a gente sai de um vampiro e vai pro outro. No caso, estamos falando aqui de Salem, tá? É o segundo livro escrito pelo Stephen King na sua carreira. É um livro muito interessante. Aqui a gente acompanha um escritor que vai pra uma cidade do interior pra poder escrever seu próximo livro. E lá ele começa a perceber que existem coisas muito estranhas que acontecem nessa cidade, como por exemplo um vampiro que quer destruir tudo, que acabar com a raça humana, entendeu? Mas é uma história que se passa dentro dessa pequena cidade. Os personagens são muito interessantes, são muito bons. A cidade em si é um personagem. Tudo que acontece de uma maneira muito fluida e muito interessante de você ir acompanhando. E é um livro que quando eu li, eu gostei muito. Eu, como eu disse, preciso reler ele, mas muito também pela memória afetiva, esse livro aqui vai ficar nessa colocação aqui onde ele está. Depois, um livro porrada, um livro que mexe com você, é um livro que vai te destruir, entendeu? Com questionamentos muito interessantes de um dos escritores mais bizarros que eu já li, que é A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro aqui é um livro extremamente
curto e extremamente dolorido, porque ele vai te trazer questionamentos, porque aqui a gente acompanha um personagem que ele simplesmente acorda um dia e ele virou uma barata gigante, entendeu? E aí todos os questionamentos começam a rondar em volta dele, em volta da família dele, porque a primeira coisa que ele se pergunta é: e agora, o que eu vou fazer com o meu trabalho? Então assim, o capitalismo bate na porta dele, porque ele precisa sustentar a família dele, ele precisa sustentar o pai, a mãe e a irmã, e pelo fato dele ter se tornado uma barata, um ser asqueroso que não pode mais prover para a sua família, completamente escanteado. Enfim, eu não vou falar muito aqui, não vou entrar em tantas questões filosóficas, mas é um livro que não é fácil de ler, porque ele é um livro não tanto pela literatura, mas pela questão da dor mesmo, de você ver aquilo acontecendo, de você ver como a vida funciona de fato, sabe? Como o capitalismo destrói as pessoas por dentro e também por fora, e como esse livro aqui é tão fundamental pra literatura, mano. É um livro curto, como eu disse, é um livro porrada, e se você não leu Metamorfose, amigo, por favor, corre e leia. Depois temos aqui Clarice Lispector com A Hora da Estrela, esse livro aqui, que foi o segundo livro que eu li da Clarice. É um livro muito dolorido, ele é belo de certa forma, mas ele é em boa parte muito dolorido, né? Que a gente acompanha a história da Macabea, que é uma personagem que vai viver no Rio de Janeiro, e ela não sabe muitas coisas da vida, ela é uma pessoa completamente inocente, e ela começa a descobrir que existem certos prazeres da vida, como por exemplo uma simples Coca-Cola melhorar o seu humor, melhorar o seu dia, ou um relacionamento, ou simples conversas, uma simples perspectiva que você pode ter do seu futuro. É um livro muito difícil de ler, porque tanto pela escrita da Clarice Lispector, quanto pelos temas que ela trata aqui, é um livro difícil, mas é um livro que eu recomendo muito, porque a mim não me toca tanto esse livro, por ser um livro mais puxado para os temas femininos, mas sempre que eu tento ler um livro que não se trata sobre as coisas que eu estou acostumado, eu tento encarar de uma maneira diferente, e eu acho que isso funciona muito bem. É por isso que funcionou bem comigo esse livro aqui, né? Como eu disse, nunca vou chegar no impacto que deveria se eu fosse mulher, por exemplo. Definitivamente é um ponto de vista que você tem que tentar entender como homem, né? Então, assim, é um livro muito interessante, é um livro muito mágico, que, assim, quando você começa a ler Clarice Lispector, você entende por que ela é tão aclamada e por que ela merece, mano, tantos confetes na sua literatura, porque é uma literatura incrível. Depois, o outro livro do Stephen King, né? A gente já assumiu aqui que é quase uma lista de Stephen King, como eu disse, porque é o autor que eu mais li. E o próximo livro aqui é um dos mais recentes que eu li dele também, um dos mais recentes lançados também, que é Billy Summer. Esse livro conta a história de um assassino de aluguel, onde ele tenta fazer um último serviço pra tirar a sua vida, pra sair dessa vida de crime e de fato viver uma vida que talvez ele queira, né? Pra isso ele tem que se passar por um escritor pra conseguir concluir esse último crime, e isso acaba despertando um lado mais pessoal dele, onde a gente conhece ele mais pessoalmente. É um livro extremamente interessante, é uma história que vai até metade, e depois da metade ela começa a acontecer outra parada, ela começa a se desenrolar outra trama. Billy Summers, né, que é o personagem principal, e com outros personagens que vão estar ao redor dele, mas é um livro muito legal, é um livro muito interessante, que eu não escuto ninguém falando em relação a Stephen King, mas é um livro que eu recomendo bastante, porque ele é um livro muito pessoal do personagem, as coisas que acontecem em volta dele e que aconteceram na sua vida moldam Billy Summers a ser quem ele é, né? Então é um livro muito legal, muito interessante, já fiz resenha aqui no canal, então se você estiver interessado, recomendo que você assista, tá? Vai aparecer o cardzinho aqui em cima, mas enfim, recomendo muito que você leia esse livro, é um livro muito legal, muito interessante, e eu acomodo ele muito próximo do meu coração. O próximo livro aqui é um livro de drama, é um livro sobre amizades, é um livro sobre pessoas, é um livro sobre videogames também, que a gente tá falando aqui de Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Nesse livro aqui a gente acompanha a história de dois amigos que voltam a se aproximar depois de terem se conhecido na infância por conta de videogames. Eles se afastam pelas coisas da vida e depois eles se reencontram novamente, e o que une eles novamente é videogames, onde eles eles começam a desenvolver, na verdade, um jogo juntos, né? Tudo isso desaflora de uma maneira onde se constrói um romance muito interessante, com personagens incríveis e muito reais, que vão fazendo você se aproximar cada vez mais dessas pessoas, desses personagens que são extremamente vivos e parece que eles têm os seus pensamentos próprios, e a Gabrielle escreve aqui de uma maneira, mano, invejosa, sério mesmo, é uma das melhores escritas que eu já li. Depois, um livro da nossa querida Rebecca Kuang, eu estou falando dele, Catabases. É um livro maravilhoso, é um livro aqui onde a gente acompanha uma personagem que ela simplesmente pega e fala assim, ela estuda em Cambridge, né, ela estuda magia, então a gente tá falando aqui de uma fantasia, ela estuda em Cambridge, e aí o orientador dela falece e ela é obrigada a ir para o inferno para recuperar a alma desse orientador, que precisa escrever uma carta de recomendação para ela e precisa formar ela nessa universidade em Cambridge, né? Esse livro é maravilhoso, foi minha primeira experiência que eu tive com a autora, com a Rebecca, e ela constrói tudo aqui, esse universo, o sistema de magia, os personagens, o inferno é baseado no livro O Inferno de Dante. Assim, é uma história complexa, é uma história maravilhosa, é uma jornada inteira onde os personagens que estão presentes aqui vão se transformando
transformando e vão tendo uma jornada muito clara dentro dessa história. Tudo que pra mim funciona muito bem, a escrita da Rebecca é maravilhosa. Quando eu li esse livro, eu não conseguia parar de pensar nele, eu queria terminar ele o mais rápido possível. Apesar de ser um livro um pouquinho grande, tem uma escrita densa de certa maneira, mas é um livro que corre muito bem e é maravilhoso. Eu amo Catabases e eu quero ter outras experiências com a leitura da Rebecca. Depois, um dos livros que mais mexeu com a minha cabeça, que mais mexeu comigo, me introduziu ao momento da minha vida onde eu tinha só o foco sobre Dark Academia, entendeu? Onde tudo que eu falava era sobre Dark Academia. Então, assim, estamos falando de A História Secreta de Dona Tartt. Esse livro aqui é maravilhoso. Aqui a gente acompanha um personagem onde ele vai tentar viver uma vida numa universidade de pessoas mais ricas do que ele, muito mais ricas, e essas pessoas têm aula de filosofia, e ele começa a tentar entender como esse mundo dessas pessoas, desses personagens funcionam. Sério, pesquisa sobre esse livro. Eu tenho vídeo aqui, vários vídeos que já falei sobre o tema de Dark Academia, que eu já falei sobre esse livro, tem resenha no canal, tá? Então se você tiver interesse em eu desenvolver um pouco melhor sobre a trama, sobre os personagens e tudo mais, recomendo que você assista também. É um livro maravilhoso. Eu comecei a ler esse livro aqui no final do ano passado e terminei ele no começo de 26, e foi um livro que, mano, assim, ele é um livro muito bom de ler, muito gostoso de ler, porque você vai se interessando por esses personagens, por mais que eles sejam um bando de desgraçados, que tenham atitudes questionáveis, você vai se pegar cada vez mais interessado nesses personagens, nesse mundo, nesse universo que a Dona Tartt cria, nessa parada toda em volta do Dark Academia. Então, assim, é um livro que, conforme eu fui lendo, eu tinha a sensação de que, tipo assim, talvez esse seja o melhor livro da minha vida, entendeu? Então, é um livro que me pegou demais. Tudo nesse livro aqui, pra mim, funciona muito bem. Eu amo esse livro do fundo do meu coração. Depois, aqui, a gente vai entrar numa dobradinha Stephen King pra gente finalizar o tópico Stephen King, tá? Esse daqui foi um dos últimos livros também do King que eu li, tá? E ele é Novembro de 63, pra mim, talvez uma das histórias mais redondas que o Stephen King já escreveu, mais perfeitas e mais impecáveis, né? Mais impecáveis. Aqui a gente acompanha o personagem do Jake, que descobre uma fenda para poder voltar a 1958, muito próximo do acontecimento do Arrasta, do John F. Kennedy. Também tem resenha aqui no canal, se você quiser ler. Tudo se desenrola em volta disso. Porém, não fica só nisso. Os personagens, os acontecimentos, o mundo que o King escreve aqui é bizarro. Bizarro, é maravilhoso. Tudo que ele descreve, tudo que ele trabalha de forma completa nesse livro aqui é incrível. Eu precisei ler esse livro o mais rápido possível, com uma tristeza no coração, porque eu não queria que acabasse, entendeu? É um livro que não é curto, como vocês podem ver, mas é um livro que vai muito bem, ele flui muito bem. Algumas partes podem arrastar um pouco, mas de forma geral, esse livro aqui é incrível. Depois, pra gente finalizar com King aqui, o que talvez vocês já estavam esperando, It a Coisa. Este calhamaço de mais de 1000 páginas aqui é o livro do King que mora mais perto do meu coração. Porque não tem como você pegar um livro desse com uma escrita tão incrível como essa, porque o King aqui, eu não sei como que ele faz isso, tá? Eu tendo a experiência de já ter escrito alguma coisa, eu não sei como ele faz isso. Eu não sei como ele consegue pegar e descrever as coisas de forma tão realista, de forma de personagens, criar traços de personalidades e acontecimentos da vida dessas pessoas de forma tão detalhadas assim, sabe? É como se ele de fato tivesse vivido tudo que ele escreveu aqui. São muitos personagens, são várias tramas que acontecem ao mesmo tempo, tudo em volta, claro, do palhaço, né? E de Derry em si. Mas ele trata da história da cidade, ele trata de acontecimentos-chave, ele trata desses personagens, de personagens paralelos que têm sua vida própria, seus acontecimentos próprios. Ele escreve de uma maneira muito absurda e conforme você vai passando essas páginas, você vai pensando que talvez a história se arraste cada vez mais. Você se vê num momento onde você não quer que acabe. Esses personagens, né? O Clube dos Otários são personagens mágicos, são personagens incríveis. Algumas coisas que acontecem nesse livro aqui, como no final, por exemplo, é uma coisa que me desagrada um pouco. Pra esse livro não ser um 5 estrelas perfeito, maravilhoso, é incrível. Eu amo esse livro e pra mim, é o melhor livro que o Stephen King já escreveu na sua vida. Depois aqui vamos voltar para a literatura russa e estamos falando de Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui é a casa do melancólico, entendeu? Se você é melancólico, se você já sofreu por amor, você vai amar esse livro aqui. É um livro incrível, é um livro curtíssimo, é um livro de menos de 100 páginas que vai te dar vários tapas na cara e vai te levar pra uma Rússia muito melancólica, fria, gelada e triste, sem amor. E aqui a gente acompanha um personagem que não tem nome e durante 3 noites, nessa Rússia fria, gelada e triste, ele vai conhecer uma mulher que durante 3 noites vai virar sua vida de cabeça pra baixo e vai mostrar pra ele o que ele entende como amor, que ele encara como amor e como ele se declara pra ela e como a maneira que Dostoiévski
que escreve isso aqui. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores livros da minha vida. Eu amo esse livro aqui. Eu já falei dele várias e várias vezes. Pra mim, eu acho que eu nunca vou cansar de falar dele. Eu li ele só uma vez, mas eu quero sim ler ele de novo. O próximo livro aqui foi o livro que reacendeu a minha chama e a minha vontade de ler de novo. Porque eu passei um bom período da minha vida sem ter grandes interesses em livro. Por várias questões, por vários motivos. E esse livro aqui foi responsável por me trazer próximo da leitura de novo. Pra mim, isso me marcou demais. É um livro extremamente forte e, mano, muito bom. Eu comprei ele de forma despretensiosa, mas ele mexeu com a minha vida de um jeito que, cara, é maravilhoso, assim. Eu estou falando de Aos Prantos no Mercado. Esse livro aqui, ele é da autora da Michelle Zauner, né? Ela não necessariamente é só e somente uma escritora, ela é dona de uma banda maravilhosa, tá? Inclusive, escutem, é muito bom, recomendo. Ela fala disso aqui no livro, inclusive. Então é quase uma autobiografia esse livro aqui, tá? Que a gente acompanha a história da Michelle, né? Que se mostra muito próximo, ela fala muito o que é sobre a cultura coreana pra ela, né? Porque ela é uma mulher coreana, sendo que ela vive nos Estados Unidos e como a relação com a cultura ela afeta a relação com a cultura, com a mãe dela, inclusive. Esse livro é muito sobre a relação dela com a mãe dela e com o país dela e tudo o que envolve, eu não vou falar muito, tá? Da trama, mas tudo que envolve aqui é muito lindo, muito triste, muito doloroso e fala muito, principalmente assim, sobre a relação dela com a mãe dela, tá? Porque a mãe dela tem uma doença terminal e isso por si só já traz esse livro aqui pra um tom muito triste. Vocês podem estar percebendo que a gente tá trabalhando com um padrão de tristeza aqui, né? Mas eu gosto muito de explorar esse sentimento, tá? Não vou mentir pra vocês. E esse livro aqui me trouxe muito pra próximo disso, me trouxe muito pra repensar relações, né? Muito pra repensar minha vida em si, momentos da vida, que esse livro se trata muito sobre momentos e tudo mais, e foi uma surpresa muito grata que a literatura me trouxe pra mim. Depois, o único livro que eu não vou conseguir segurar aqui pra vocês, porque ele está emprestado, mas é um livro que mudou minha maneira de pensar. A gente tá falando aqui de filosofia, estamos falando também do nosso querido Albert Camus, nosso filósofo francês. Estamos falando aqui também do nosso querido Mito de Sísifo, tá? Esse livro aqui, ele mudou a química do meu cérebro completamente. Ele conseguiu mexer com todas as maneiras que eu pensava sobre a vida, enxergava algumas coisas, alguns pontos que o Camus trabalha nessa questão do absurdismo que ele trabalha nos livros dele. E eu acho que o Mito de Sísifo foi o livro mais impactante em relação à filosofia que eu já li. É incrível, muitas das coisas eu não concordo com ele, mas eu acho que é exatamente sobre isso, sobre você ter essa leitura crítica, sobre você entender o que pra você faz sentido pensar dessa forma, e o que pra você, no caso, não faz sentido, né? Então é um livro muito denso, que vai ser um livro difícil de você ler, mas é um livro que no final das contas foi muito interessante de eu ir absorvendo aos poucos essa literatura do Albert Camus. É um livro muito interessante e eu recomendo muito que você leia esse livro se você tem interesse em filosofia. Adoro, tá? Eu gosto muito desse livro, enfim, é isso. Depois a gente vai pra um suspense que destronou todos esses livros que vocês viram. A gente tá no top 2, mas esse livro ele mexeu tanto pra mim, que assim, pra mim ele é o melhor suspense que eu já li. Tá, de longe, disparado, pra mim é um livro redondo, um livro de suspense redondo que, mano, é incrível, é maravilhoso. E aqui estamos falando de O Massacre da Família Hope, de Riley Sager. Ele tem uma história de suspense incrível, ele é muito bem amarrado, ele é muito bem escrito. Pra mim aqui está o manual do suspense perfeito. E a trama é muito interessante, os personagens são interessantes, o mundo em volta é interessante. E foi o suspense que, assim, eu virei uma noite pra terminar ele, de tão curioso que eu estava. Então, foi um dos livros mais legais e mais divertidos e mais, mano, incríveis que eu já li dessa questão de você ficar empolgado, de você querer ler cada vez mais. E é maravilhoso, mano. Eu gosto muito desse suspense. Pra mim é o melhor suspense que eu já li até hoje, tá? Eu li o outro livro do Riley Sager, não me pegou tanto, então por isso que eu falo que esse daqui é maravilhoso. O melhor suspense. Se você está em busca de um suspense, leia esse livro aqui. Também tem review aqui no canal, então vai lá e confere que eu falo mais em detalhes sobre ele. E pra finalizar, minha primeira colocação aqui, o livro que mais me impactou, que mais mexeu comigo, que eu mais gosto, que eu mais amo do fundo do meu coração. Estamos de volta com ela, Clarice Lispector, com Água Viva, tá? Por mais que muitas pessoas digam que realmente A Hora da Estrela é o melhor livro dela, é o livro mais conhecido e tudo mais, esse daqui foi o primeiro livro que eu li dela, Água Viva, e ele é maravilhoso, porque ele não se trata de uma trama em si, ele se trata sobre pensamentos que a Clarice teve e ela colocou no papel tudo, cada, mano, parágrafo, cada coisa, cada vírgula desse livro me dava um tapa na cara, me deixava pensando em várias coisas, em várias possibilidades, em vários pensamentos. Mano, é bizarro, tá? O que esse livro fez comigo aqui é bizarro, pra mim ele é a síntese do, tipo, mudou a química do meu cérebro. Cada frase que ela falava, eu anotava embaixo, o que eu tava pensando sobre. Cada
coisa cada ideia que ela trazia, cada tema que ela tocava, eu me pegava questionando profundamente. A escrita dessa mulher aqui é algo de outro mundo, é algo de outro universo. Eu não sei como é possível se escrever dessa maneira, da maneira que Clarice escrevia. Porque assim, é incrível, tá? É o melhor livro da minha vida. Eu não sei se esse livro ele vai ser mudado, eu acho muito difícil alguém tirar o posto dele. Eu quero ler ele ainda de novo, mas não nesse momento. É um livro mágico, é um livro que mostra porque a literatura brasileira é tão linda e porque eu quero explorar muito mais a literatura brasileira do que eu já explorei, que é muito pouco. A Clarice talvez realmente seja uma das melhores autoras que já pisou na Terra, tá? Não só no Brasil, mas na Terra. Ela é incrível, ela é maravilhosa, essa escrita dela é mágica. Se você nunca leu Água Viva, leia. É uma leitura muito difícil, mas é uma leitura muito linda e crua, incrível. Talvez ela expresse em palavras aqui coisas que a gente nunca pensou em expressar, tá? Então é um livro incrível. Eu nunca vou recomendar esse livro aqui o suficiente pra vocês. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo completamente diferente do que eu tô acostumado a fazer, mas eu acho que é um vídeo muito especial, que mostra muito sobre minha relação com a literatura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. 28 livros pros meus 28 anos de vida. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você quiser também, comenta aí o seu top 10, o seu top 5, ou faz o seu top inteiro aí dos melhores livros da sua vida. Eu vou ficar muito feliz de ler e de conversar com você nos comentários, tá? Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!